Aos 29 anos de idade, Naor gerou Terá. Após o nascimento de Terá, ele viveu mais 119 anos e teve outros filhos e filhas. Olá, Aqui tens um bem-vindos. resumo Este é o rápido sobre os comentário segredos bíblico escondidos João na genealogia de 8:32. Gênesis 11 Olá, quem nos e nas acompanha, origens de estamos Abraão. prontos para O que arrancar. parece ser só uma Exatamente. lista aborrecida Bem, de a nomes, nossa missão de esconde, hoje na é verdade, dissecar um dois declínio dramático versículos da humanidade que, e o à cenário primeira vista, totalmente parecem improvável ser de onde apenas nasceu a fé. estatísticas poeirentes. Então, primeiro, Ou o pura tempo de burocracia vida humano textual, está não é? Pois, literalmente a daquelas encolher. partes que as pessoas Passamos dos saltam. 950 Pensem anos de naquelas Noé páginas de para os termos e meros condições que aceitamos na 148 de internet Naor, sem ler o uma avô de única Abraão. linha. Há É um exatamente grande assim debate que a aqui. maioria das pessoas John trata Wesley as achava que foi um genealogias ajuste na Bíblia. propositado de Chegamos Deus. àquelas listas Já Ellen G. intermináveis de quem White gerou dizia quem que foi e a consequência tentação de natural é gerações fazer de aquele pecados scroll a rápido destruir para a chegar à vitalidade. ação. Mas hoje Pensem não nisto como vamos uma saltar bateria de telemóvel rigorosamente a nada. viciar e a Estamos perder a carga, focar-nos no geração livro de após Gênesis, geração. capítulo 11, Qual versículos destas 24 visões e vos 25. faz mais E sentido para nos prático? guiar nesta exploração Bem, a aprofundada, decadência não era só temos física. em mãos o texto Segundo, bíblico a original família que vai e as mudar o mundo perspectivas de está duas fontes afundada em teológicas de idolatria. peso. Que O pai são de Abraão, teólogo John Terá, Wesley vivia e na a antiga autora cidade Ellen de G. Ur dos White. Caldeus Exato. e adorava E uma olhem, divindade vamos lunar. a isto. Porque Esperem é aqui aí, que as coisas estão ficam a dizer mesmo que o pai interessantes. do grande Se eu patriarca da estou a nossa ler fé um texto e cresceu encontro literalmente apenas a adorar um a bloco lua, de pois é, transição verdade. Mas é aborrecido exatamente entre este as cenário figuras que de torna Sem tudo e Abrão, revolucionário. o que é que me está a Terceiro, escapar? a origem Onde é que está não a define mensagem o destino. escondida no meio de Deus tantos chama Abraão nomes? como um Repara, ato de o que pura escapa à graça primeira no leitura meio deste é desvio que não enorme. estamos a olhar Isto para lembra uma muito folha de aquele Excel aviso da no Evangelho de antiguidade. Mateus, A Bíblia de não não gasta amarmos a papiro com tradição informações familiar mais irrelevantes. do que a Claro Deus. que não. O Abraão temos aqui teve é de cortar o teologia cordão narrativa em umbilical, estado cultural, percebem? Cada elo Quantas desta vezes usamos a corrente bagagem tem um familiar propósito como providencial. desculpa para ficarmos O texto estagnados no constrói, mesmo sítio? geração No a fundo, geração, esta uma genealogia ponte muito prova que a específica graça tem entre o sempre o mundo poder de travar a pós-dilúvio nossa queda e o e momento em que reescrever Deus o nosso decide chamar destino. Abraão para iniciar a história da redenção. Portanto, não são só nomes atirados para ali. Nem pensar. Se passarmos os olhos a correr, perdemos um mapa silencioso que mostra não só o declínio espiritual, mas também a urgência biológica e social que tornou a intervenção da graça inevitável. Deixa ver se percebo a dimensão disso. Vamos focar-nos no último elo desta corrente antes do protagonista entrar em cena, o pai de Abrão, Terá. Se isto é um mapa, como é que o simples nome de um homem nos revela logo o ambiente em que a salvação vai começar? Bem, na antiguidade, um nome nunca era só um nome, certo? Era uma declaração de intenções, um reflexo do ambiente em que a pessoa nascia. O debate sobre a raiz da palavra Terá, que no hebraico se diz Terah, é fascinante. O que é que significa então? Os estudiosos dividem-se. Alguns sugerem que deriva do árabe o tura, que significa ibex ou um bode selvagem. Espera, um bode selvagem? Mas isso aponta para um estilo de vida nómada, pessoas sempre em movimento, não é? Mas a narrativa diz-nos que eles estavam estabelecidos numa grande cidade, Ur dos Caldeus. Como é que isso bate certo? Pois, encaixa porque nos mostra uma tensão na própria identidade da família. A linhagem deles era historicamente pastoral, mas acabaram por ser absorvidos pelo magnetismo de uma grande metrópole. Ok, faz sentido. Há também quem liga o nome à raiz hebraica ruá, que é espírito ou vento, mas é a terceira possibilidade que muda completamente as regras do jogo. A vasta maioria dos especialistas relaciona o nome Terá com a palavra acadiana Terau, e Terau era o nome de uma divindade lunar. Uau! Espera aí, vamos fazer uma pausa aqui porque isso altera tudo. É como se, na nossa escola bíblica, nos dessem a ler os créditos de um filme e de repente percebêssemos que o pai do herói tem o logotipo do vilão estampado na testa. Sim, é exatamente isso. É o próprio nome dele. Como é que uma família que descende diretamente de Sem, o filho de Noé, acaba a dar o nome de um deus lunar ao seu filho? A tua analogia dos créditos retrata na perfeição o choque cultural desta linhagem. Ur dos Caldeus não era uma cidade qualquer. Historicamente, Ur era o grande epicentro para o culto a Sin. Que era o deus lunar. Exato. Toda a economia, a política, os ciclos sociais daquela cidade giravam em torno da adoração à lua. Quando um pai dá o nome de uma divindade local ao filho, isso é um indicativo de assimilação cultural profunda. Terá nasce num mundo imerso em falsos deuses. E isso é confirmado biblicamente noutros sítios, não é? Sem dúvida. O livro de Josué, no capítulo 24,
confirma de forma explícita que os antepassados de Israel, incluindo Terá, serviram a outros deuses além do rio Eufrates. Pois. Há sempre aquela tendência romântica de olhar para esta linhagem de Sem como uma sucessão de heróis da fé. Imaginamos uma família pura, isolada, numa bolha, à espera que Deus desse a próxima instrução. Mas o texto fura essa bolha. A linhagem estava completamente corrompida. E esse é o ponto crucial. A fé não desapareceu de um dia para o outro. Foi uma erosão lenta. O cenário em que a promessa divina vai aterrar é literalmente à sombra de um templo pagão. E esta idolatria não afetou apenas o espírito deles, afetou a biologia. O que nos leva à matemática da queda. E para quem está connosco a ouvir agora, eu sei que os números em Gênesis são um obstáculo. Lemos idades de 950 anos e o cérebro moderno grita logo que isso tem de ser metáfora. Naturalmente. Mas se assumirmos o texto como um mapa biológico daquela época, o declínio é aterrador. O estado espiritual parece refletir-se na vitalidade humana. Os números não dão margem para dúvidas. A progressão de encurtamento da vida é inequívoca. Começamos com Noé, que vive 950 anos. Sem vive 600. Depois Arfaxade, com 438. Eber, com 464. E a partir daí a queda é vertiginosa. Peleg cai para os 239 anos, até chegarmos a Naor, que é o pai de Tera e avô de Abrão. E quanto tempo viveu Naor? Apenas 148 anos. Bem, passar de 950 para 148 anos, imagina o terror psicológico de viver nesta época. Tu és o Naor, estás a chegar aos 100 anos, o teu corpo está a falhar e o teu trisavô ainda anda por lá cheio de vigor a construir tendas. Deve ter sido assustador. O fosso geracional é absurdo. A morte está a acelerar em direção a eles. E não é só o tempo de vida total que encolhe. O momento em que começam a ter filhos também muda, certo? Sim, o texto é minucioso nisso. Os primeiros patriarcas pós-dilúvio eram pais, desta linhagem principal, entre os 30 e os 70 anos. Mas Naor gera Tera com apenas 29 anos. A precocidade é evidente. A urgência biológica obriga-os a agir mais cedo. O relógio está a acelerar de forma descontrolada. Mas perante isto a grande questão é o porquê. O que causou esta quebra colossal? Aqui entram as perspectivas de Wesley e White. Como é que John Wesley explica perderem-se 7 séculos de vida? Wesley olha para as engrenagens da soberania divina. Ele atribui esta diminuição a uma sábia disposição da providência. Na perspectiva dele, o encurtamento da vida não é acidente, é uma ação deliberada de Deus. Um decreto, de cima para baixo. Espera, então Wesley diz que Deus instituiu um castigo biológico universal, acordou e decidiu cortar os dias do homem. Isso não soa um bocadinho implacável? Wesley argumentaria que não é implacável, mas sim misericordioso. Pensa bem, um ser humano com quase 1000 anos para acumular maldade no mundo caído é uma receita para a autodestruição total. Diminuir a vida limita o raio de ação do pecado. Ah, ok. Um travão de emergência moral. Exato. E ele nota que Eber viveu 464 anos, sendo o mais longevo dos nascidos depois do dilúvio. Wesley sugere que esta extensão foi uma recompensa divina pela estrita fidelidade de Eber. Certo. Percebo a lógica de Wesley. A longevidade como prémio e a brevidade como freio. Mas do outro lado do ringue temos Ellen G. White. E, pelos escritos dela, ela discorda desta ideia de um decreto divino, não é? Completamente. A abordagem de Ellen G. White muda o foco para as consequências intrínsecas do comportamento humano. Ela rejeita a ideia de um ato arbitrário de Deus. Então qual é a explicação dela? Para ela, o encurtamento da vida é a consequência direta, biológica e inevitável da violação contínua das leis morais e naturais. Ou seja, Deus não precisou de encurtar os dias com um decreto. A humanidade fez o favor de destruir a sua própria genética sozinha. Um suicídio geracional lento. Bem visto. White argumenta que Deus criou a biologia humana com uma resiliência extraordinária. Mas gerações de maus hábitos, dietas desadequadas, intemperança e o peso espiritual do pecado corroeram essa vitalidade original. De ventre para fora. Exatamente. Quando chegamos a Terra, não é Deus a castigar-nos. É o talão de pagamento de séculos de desvios às leis da saúde e do espírito. O pecado tem um custo físico. A tensão entre estas visões é brilhante. Wesley diz que Deus ajusta o relógio para travar o mal. White diz que Deus criou um sistema perfeito, mas a humanidade introduziu um vírus que corrompeu tudo.
E a verdade é que, para quem nos ouve, não precisamos de escolher um lado para que uma coisa fique clara. A soberania divina não é posta em causa. Exato. O que diverge é um mecanismo, a causa e o efeito. E ambas as perspectivas nos ajudam a dissecar a complexidade do texto. E o valor de ler estes comentadores é perceber que o declínio documentado alerta que o pecado destrói, seja por juízo divino ou por erosão natural. E esta degradação moral e biológica vai bater de frente com a vida diária desta família quando eles decidem viajar. Que é quando chegamos à famosa estagnação em Harã, porque a debilidade física teve impacto direto nas rotas. A narrativa diz que Terá pega no clã, sai de Ur em direção a Canaã, mas nunca lá chegam sob a liderança dele. Ficam a meio do caminho. Ficam em Harã e Terá morre lá aos 205 anos. A minha pergunta é, por que é que alguém empacota a vida toda para ir para um destino e aterra numa paragem a meio da viagem e decide ficar lá para sempre? Wesley, de forma muito pragmática, aponta que Terá estava fisicamente incapaz de prosseguir devido às enfermidades da velhice. A erosão biológica cobrou seu preço no pó da estrada. O corpo já não acompanhava a ambição da viagem. Uma falência física total. Mas Harã não era apenas um sítio onde ele precisou de se sentar, pois não. Havia ali um peso cultural. Não eram só as pernas de Terá que estavam a falhar. Nem pouco mais ou menos. O ambiente de Harã explica muito do que os prendeu. E Alan G. White foca-se bastante neste clima espiritual. Historicamente, Harã era, tal como Ur, um dos maiores centros de adoração ao deus lunar. Pois lá está a idolatria de novo. Fazem as malas, percorrem quilómetros, mas assentam numa cidade que é o espelho daquela de onde fugiram. Saíram da geografia do Ur, mas não da idolatria. É uma estagnação dupla, o pai exausto e a família espiritualmente refém das velhas tradições pagãs. A imagem é desoladora. Estão atolados na inércia. É como estar numa passadeira rolante. Andaram imenso, mas não saíram do mesmo ambiente. E é neste instante, neste declínio, que o chamamento de Deus a Abrão rompe o silêncio. E acho espetacular que a graça não procura o candidato mais bem preparado. De todo? Deus não olhou e disse, olha, ali está o Abrão, com as malas feitas, com uma dieta perfeita e uma teologia imaculada. A graça atua no extremo oposto e rompeu num ambiente de famílias disfuncionais, adoração lunar e corpos fragilizados. Abrão não era uma folha em branco. Para responder a Deus, teve de quebrar o ciclo de idolatria da cultura e a inércia do pai. E isso atira-nos diretamente para a aplicação prática na nossa realidade. O que é que a rota truncada desta família mesopotâmica nos ensina hoje? Se ligarmos ao Novo Testamento, penso logo em Mateus 10:37, aquele versículo que diz que quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Essa passagem é a chave para o Gênesis 11. Pensa comigo, Abrão cresceu numa casa idólatra. O pai tinha nome de falso deus. Ele viu a família conformar-se em Harã. Se alguém tinha a desculpa perfeita para falhar e dizer que a herança o impedia, era ele. Isso destrói de forma fulminante a desculpa do determinismo, a ideia de que somos reféns do berço onde nascemos. Quantas vezes dizemos, eu sou assim porque a minha família sempre foi assim, não posso ir mais longe. Mas ele provou que a origem não determina o destino. E importa sublinhar que Abrão não era um super-homem moral. O que o separou foi a coragem para não colocar a tradição familiar acima do chamamento de Deus. A fé forçou-o a dar o passo que o pai foi incapaz de dar. É um equilíbrio delicado. Ele não abandonou o pai na berma da estrada. Levou-o até onde ele aguentou. Mas quando o pai morreu estagnado em Harã, Abrão percebeu que a sua jornada não podia morrer ali. O chamamento de Deus tem essa força cirúrgica de nos separar das amarras da nossa origem. O que começou por ser uma análise sobre nomes e números revelou-se um espelho da condição humana. Através das visões do Wesley e White, percebemos que Deus trabalha na nossa vulnerabilidade. A resposta de Deus é sempre um chamamento para sair da estagnação. E isso mostra que nunca se deve saltar as genealogias bíblicas. No meio de nomes difíceis, encontramos um tratado profundo sobre a sobrevivência da fé num ambiente hostil. Vimos uma família afundar-se na inércia até um homem decidir ouvir a voz de Deus. O que levanta uma questão essencial para deixarmos a ressoar na mente de quem nos acompanha. Vimos que Abrão teve de deixar o conforto encanador de Harã para entrar no propósito divino. A pergunta para nós hoje é quais são as heranças emocionais nas nossas vidas? Quais são os hábitos ou lealdades disfuncionais com os quais nos conformamos e onde corremos o perigo silencioso de ficar parados para sempre?
É uma pergunta que desconforta, sem dúvida, mas são estes questionamentos que geram transformação verdadeira. E pronto, muito obrigada por nos acompanharem em mais esta exploração aprofundada das Escrituras. Continuem a ler, além da superfície, continuem a questionar os textos e deixem-se desafiar. Até à próxima!